Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre um objeto que vem intrigando muitos astrônomos amadores, cientistas e grande parte da população que sabe da existência dele, o 3I Atlas. E nesse vídeo eu vou comentar sobre a passagem dele do Sistema Solar, onde ele estava antes da gente descobrir ele, de onde ele veio, para onde ele vai e se ele oferece algum risco à Terra, certo? Quais são os elementos químicos na composição dele, quais são as irregularidades que fizeram ele ser catalogado como um objeto interestelar e quais são as irregularidades no coma e na cauda dele que instigaram grande parte da população a ter ideias controversas sobre qual seria a verdadeira natureza desse objeto, certo? Vou já ressaltar que esse vídeo aqui não tem nenhum teor conspiratório e que é 100% puramente científico e em prol do conhecimento científico. Então, se vocês quiserem, depois eu vou deixar todas as fontes do vídeo, as imagens aqui. Eu vou falando ao longo da passagem dos slides que eu preparei, mas também vou deixar as fontes ou nos comentários ou na descrição. E se eu não deixar por algum motivo, se vocês quiserem, é só perguntar que eu envio, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, detecção e observações pré-descobrimento. Bom, o observatório que descobriu o 3I Atlas foi esse daqui da foto, o Observatório Atlas, tá? Que descobriu ele no dia 1º de julho desse ano, tá? De 2025. Quando o Observatório Atlas descobriu ele estava com uma magnitude aparente de 18, que é uma magnitude consideravelmente alta para ele ter sido descoberto em uma região imensa, cheia de estrelas, certo? Que nem mostra aqui na foto, essa foto aqui tirada pelo Observatório Atlas, dentro desse pequeno quadrado vermelho, mostra a área em que o 3I Atlas foi descoberto, tá? Então dá para ver que é uma área com muita concentração de estrelas, nesse caso aqui na constelação de Sagitário, tá? E aqui bem no meio dessa foto aqui, ampliando a região desse quadrado vermelho aqui, bem no meio ali, com algumas setas apontando para ele, né? Tem o 3 de Atlas, tá? O que que acontece? De onde o 3 de Atlas veio? Pelas observações que, primeiramente, né, o Observatório Atlas fez, ele veio do centro galáctico, que se trata da região central da Via Láctea. O nosso sistema solar, ele está concentrado na periferia da Via Láctea, em um dos braços. Atualmente não se sabe se a Via Láctea tem 2 ou 4 braços, certo? No caso dessa representação aqui, ela tem 4, tá vendo? Dá para ver um aqui, outro aqui e mais 2 braços mais tênues, certo? E o nosso sistema solar está aqui. E pelas observações do Observatório Atlas, ele veio da constelação de Sagitário, que fica apontada para cá, tá? Então, tudo indica que esse cometa já está há alguns milhões ou até bilhões de anos em trânsito em direção ao sistema solar, tá bom? Então, essa região aqui do meio é a região de onde o 3 Atlas foi detectado, tá? E a mesma aqui que o Observatório Atlas fotografou. Bom, a Minor Planet Center, que é essa organização aqui que tem a logo deles, considerou o objeto 3 Atlas, que antes tinha um outro nome, que eu acho que eu vou colocar aí na tela, como um objeto interestelar no dia 2 de julho de 2025, ou seja, um dia depois, certo? Vou explicar a nomenclatura do objeto. Por que ele chama 3I Atlas? Tá? Muito provavelmente você deve ter ouvido falar, se não ouviu, eu recomendo que você pesquise, sobre o Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar a entrar no sistema solar, certo? Que foi um asteroide alongado que foi chamado por Oumuamua pelos havaianos, né? Que significa visitante de fora, se não me engano. E ele recebeu a designação científica de 1I Oumuamua,
Porque ele foi o primeiro, e porque ele é um objeto interestelar, ou seja, que vem de fora do sistema solar, ou pelo menos de fora da nuvem de Oort, são um dos limites do sistema solar exterior, né? E além da heliosfera, né? Onde tem corpos gelados, na maior parte deles cometas, né? Do início da formação do sistema solar. E a Minor Planet Center considerou ele o terceiro visitante interestelar a chegar no nosso sistema solar, sendo o primeiro o Oumuamua, o segundo o 2I Borisov, que foi um cometa. Lembrando que o Oumuamua foi classificado como o primeiro visitante interestelar em 2017. Então a gente não tem uma longa história de observação e nem um espaço amostral muito grande para saber quais são as diferenças de um cometa normal do sistema solar que a gente já conhece para um cometa interestelar, tá? Então, ele foi o terceiro objeto a ser catalogado como interestelar, ok? Bom, falei que ele vem aqui do centro da Via Láctea. Isso aqui, pessoal, é uma representação artística do mapa da Via Láctea com base nas observações que a gente tem do nosso plano, que seria isso daqui, né? Visto da Terra. Mas isso daqui não é uma foto, não tem como tirar uma foto da Via Láctea, pelo menos não atualmente, é impossível você tirar uma foto da Via Láctea, porque você precisaria sair dela para poder fazer uma foto assim, de cima, né? O que a gente tem é uma foto de perfil porque porque o sistema solar está dentro da Via Láctea, certo? Bom, sobre as atividades e as características cometárias do 3I Atlas. Bom, primeiramente, o Observatório Nordic Optic Telescope, ele descobriu que o brilho brilho aparente, né? Ou seja, a magnitude aparente do 3I Atlas ia crescendo com base no tempo, tá? Depois que o Observatório Atlas descobriu o cometa 3I Atlas, certo? Eles foram rever outras observações que eles tinham feito daquela região. Porque como o centro da Via Láctea é uma região com muitas estrelas, e também uma região bem fotografada, né? Como você pode ver aqui em volta dessa imagem, tem diversas outras estrelas, certo? Então, para você detectar um objeto desses, é uma coisa muito difícil. Então, depois que ele foi catalogado e classificado como interestelar, diversos observatórios pegaram registros antigos da mesma região, ou de onde o 3I Atlas poderia estar, e analisaram, né? Um deles foi o Nordic Optic Telescope, aqui tem uma foto dele, né? E ele percebeu que desde antes, e teve um pico agora, né? A partir de julho de 2025, tanto é que foi por isso que ele foi descoberto. Não que ele não estivesse antes ali, né? Ou pelo menos próximo do sistema solar, mas sim que a magnitude dele, no caso aqui, dá para ver que chega a 18, né? Chegou a um nível mais baixo para poder ser detectado em meio às outras estrelas brilhantes. Para você que não sabe, magnitude aparente, é o brilho que uma estrela ou um objeto parece ter visto da Terra, tá? Então, quanto menor a magnitude, maior é o brilho. É uma relação inversamente proporcional, tá? Quanto menor a magnitude, mais brilhante vai ser aquele objeto. Então, a partir de quando o 3I Atlas chegou em 18 de magnitude, eles conseguiram detectar e aí ele foi catalogado, classificado como interestelar. Então, o Nordic Optic Telescope pegou registros antigos que eles tinham feito do 3I Atlas e compararam com os novos, gerando esse gráfico aqui que mostra a partir do tempo, né, a partir da descoberta dele, que seria no dia 1º de julho, o crescimento da magnitude. O que isso quer dizer? Significa que o 3I Atlas está ficando mais brilhante conforme o tempo passa, certo? Isso significa que ele está aproximando da gente? Não necessariamente, mas sim que ele está aproximando do Sol. Que o Sol ele vai aquecer, né, o cometa e o cometa vai liberar gelo. E esse gelo vai aumentar, né, com base na iluminação do cometa, vai tornar ele mais brilhante. Então ele começa a aparecer mais. E aí foram criando picos
e foram criando picos de brilho depois que ele foi descoberto, tá? Bom, aqui eu coloquei sobre o avermelhamento, né? Uma das pessoas que também pegou os registros antigos do 3D Atlas foi a Tony Santana Ross, e ela comparou esses registros com o 2I Borisov, que foi o segundo objeto interestelar confirmado que é um cometa. Tiveram vários estudos, né? E é uma coisa comum, tá? Porque saíram vários estudos e tudo mais que o 3D Atlas era vermelho, ou que ele estava ficando mais vermelho com base ele ia chegando próximo do Sol. Então, isso daí é um processo comum dos cometas, ainda mais porque o 2I Borisov já foi, já passou por esse processo de avermelhamento e é algo totalmente comum. Bom, agora sobre a descoberta de gelo e vapor de água no 3I Atlas. Bom, o Gemini South e o NASA Infrared Telescope Facility, esses dois telescópios aqui, tá? Eles descobriram que tinha gelo, né? Gelo de água no cometa, tá? Com base em espectroscopia e tudo mais, a análise deles deu que tinha gelo de água. E o Neil Gehrels Swift Observatory indicou que tinha vapor de água no cometa. Lembrando que isso é um comportamento extremamente comum, tá? Uma composição já conhecida para cometas, até cometas não interestelares, então é normal que eles tenham gelo e vapor de água, tá? Bom, aqui eu coloquei duas observações do telescópio Hubble, tá? Quando ele fotografou, no dia 21 de julho, o 3I Atlas, tá? E com base nessa fotografia aqui, nessa fotografia aqui, e isso daqui seria um vídeo dele indo junto com as estrelas, né? O certo seria estar ao contrário, parecer que as estrelas estão se movendo, só que ele conseguiu acompanhar a rotação da Terra e pegar o movimento certinho aqui do 3 Atlas, né? Que seria esse borrãozinho aqui, e aqui uma foto dele propriamente dito, e aqui é totalmente comum as estrelas estarem com esse risco aqui, que é por conta da exposição. Se você aumenta muito a exposição, a Terra está rotacionando, o objeto que você quer fotografar fica iluminado, fica mais definido, e o resto vai ficar um risco assim, então é completamente normal. E aqui a gente tem o 3 Atlas e a coma dele, tá? O que acontece? O estranho dessa foto, você deve ter reparado aqui, né? Que norte, leste, oeste, que seria uma posição errada, né? Da Rosa dos Ventos, que o leste estaria para a direita e o oeste para a esquerda. Só que isso daqui é do ponto de vista do cometa, tá? E nessa fotografia que o Hubble fez, revela uma das primeiras coisas, né? Que os astrônomos acharam estranho no 3 Atlas, que foi o fato da coma dele e de uma cauda extremamente fina, né, que não é tão perceptível aqui, mas a coma, estar virada para o Sol, o que não é comum em cometas, tá? Porque como o Sol está iluminando ele, o derretimento do gelo deveria ser no lado oposto ao Sol, tá? E não no lado a favor do Sol. Então isso não é um comportamento esperado para cometas que a gente já conhece, tá? Isso não exclui, não é porque ele tem uma coma, uma possível coma na primeira análise ali do Hubble virada para o Sol, que signifique que ele seja uma nave alienígena ou qualquer coisa do tipo, não. É só que é um comportamento diferente. E como é o terceiro visitante interestelar, né? E não tem um espaço amostral muito grande para poder dizer se ter a coma virada para o Sol em objetos interestelares é algo comum ou não, não dá para classificar alguma coisa com base nisso, tá? Mas é um fato interessante. E foi considerado que o núcleo dele tem 5,6 quilômetros a partir da observação do Hubble. Bom, outra coisa que instigou e muito cientistas e o público quando saiu as primeiras observações sobre a passagem do 3 Atlas no sistema solar foi a passagem hiperbólica e quase rente à eclíptica dele. Bom, o que seria uma passagem hiperbólica? É uma passagem extremamente alongada, dessa daqui, ó. Tá vendo? A maior parte dos cometas, quando eles fazem um rasante, né?
e seria nessa região aqui que ele derreteria mais, quando ele está mais próximo do Sol, né, que está aqui no centro, ah, acaba que eles são puxados para o Sol, né? Então, outro fator que fez com que o 3 Atlas fosse considerado vindo do centro da Via Láctea ou ter percorrido uma distância muito grande foi o fato dele chegar em alta velocidade, né, no sistema solar, ou seja, ele já estava há um bom tempo em alta velocidade e continuar em alta velocidade sem sofrer um grande puxão pela força gravitacional do Sol. Tá? Então ele vai continuar. E aqui no caso de ser quase rente à eclíptica, seria ao disco, né, do sistema solar. Dá para reparar aqui que ele é bem ele é quase rente mesmo. A diferença que tem do disco da eclíptica e para a passagem do cometa é de apenas 5 graus. E isso é extremamente irregular para cometas, tá? Até seja para o Borisov, né? O Borisov tinha uma passagem, uma órbita, né? Uma passagem pelo sistema solar hiperbólica também, só que não era tão rente à eclíptica quanto o 13 Atlas é, tá? É um caso raro o 13 Atlas, mas por ser um objeto vindo do centro galáctico, tá com uma velocidade muito alta, não tem como você determinar alguma coisa. Novamente, pelo espaço amostral ser muito pequeno. Aqui tem um vídeo também feito pelo Hubble, né, que gerou essa imagem aqui. Essa imagem aqui tá com filtro, tá? Por isso que tá azul. Mas em si, ele foi capturado desse jeito. E aí sim, do jeito que eu falei, sem tá compensando, né? As estrelas parecem que tá passando e o cometa indo pro lado oposto, tá? E dá pra ver aqui que ele tem uma clara coma apontada para o Sol, tá? O Sol tá nessa região aqui e a coma dele tá sendo a coma e a cauda, né? A leve cauda estão apontadas para o Sol, o que não é algo comum, tá bom? Agora eu vou falar de uma situação que instigou muitas pessoas, né? Que deixou muita gente preocupada, que foi o embargo do telescópio espacial James Webb, né? A respeito do 13 Atlas. O que acontece? O James Webb, logo depois que o Hubble anunciou logo depois que o Hubble, o telescópio Hubble, anunciou as pesquisas dele, né, e as fotos, os registros e tudo mais, o James Webb entrou em observação para o 13 Atlas. Só que tem um pequeno problema. Ele só iria revelar, né, tornar público as observações do 13 Atlas depois que o 13 Atlas já ia ter saído do sistema solar, tá? Ou em curso de sair do sistema solar e bem longe da Terra, certo? E isso preocupou algumas pessoas, pelo fato de acharem que a NASA, né, ou os administradores do James Webb estavam querendo esconder alguma coisa. Mas o que acontece? Nesses casos de telescópios muito tecnológicos, telescópios extremamente potentes, mais o James Webb, que é o telescópio mais potente que tem no espaço, né? Que enxerga em infravermelho médio e tudo mais. O uso dele tem uma fila enorme, né? Considerando que ele não é de uma instituição particular, que ele é da NASA, né? A fila para cientistas, né, usarem o James Webb para fazer algum estudo é enorme. Então o que acontece? Se você é um cientista e você tem acesso ao James Webb e você vai usar ele para observar o 3 Atlas, você não observa e solta essa informação. Você só vai soltar a informação depois que você fizer um artigo, para você ganhar fama, senão outros vão pegar o que você observou e vão usar antes de você conseguir publicar alguma coisa, certo? Realmente tem um embargo da diferença de tempo entre quando essas observações vão ser feitas e quando elas vão ser liberadas a público. O que aconteceu com o James Webb foi que as informações dos registros que o James Webb ia fazer só iam se tornar públicas depois da passagem do 13 Atlas. Só que por algum milagre, eu não sei, talvez por pressão pública, né? Eles liberaram o artigo antes da passagem do 13 Atlas, tá? Mostrando os registros do James Webb, tá? E aqui tá o registro do James Webb. E tem um artigo também, se você quiser pesquisar, tem como você achar, falando sobre a emissão de gases dele e tudo mais. Tudo que o James Webb detectou. E aqui tem uma fotografia, né?
E claramente também, assim como o Hubble, dá para você ver o coma e a cauda dele virada para o Sol, tá? O que é incomum, beleza? O que que acontece? Eu falei aqui, aliás, essa aqui é a mesma imagem, tá? Do Gemini South e do Gemini North. Eu não sei qual que é qual, mas porque eu não achei uma imagem específica de cada um dos dois telescópios. Se os dois não são na mesma instalação, tá? Muitas pessoas se preocuparam com o fato de uma das imagens que o Gemini North, publicou sobre o 3 Atlas ser essa daqui, tá? Que são vários pontos coloridos, assim, e tudo mais. E isso acabou preocupando algumas pessoas. Gente achando que era uma nave, arco-íris, ou qualquer tipo de conspiração. Mas o que acontece? Ah, em si, ele tá desse jeito aqui, né? Dá pra você ver até que as outras estrelas aqui estão saturadas também, por conta de filtros para observação, tá? Não tem nada a ver ele estar colorido aqui com em si ele ser desse jeito, tá? E por que que ele é uma cobrinha assim, tá? Por que ele não é um ponto? Porque assim, você pensa, aqui o James Webb mostrou desse jeito. O Hubble mostrou com filtro azul, só que sem o filtro ele fica branco. Por que que assim tá vermelho? Bom, vamos lá. O Hubble observa em luz visível. Ele ficou azul por causa do filtro, tá? Em si, a observação do Hubble é preto e branco. O do James Webb ficou vermelha, não em si porque o objeto é vermelho, mas porque ele observa em infravermelho médio, ok? E aqui, nesse caso, provavelmente se eles não usassem os filtros, sairia desse jeito aqui, que é outra observação do 3 Atlas, né? Que você está vendo vários pontinhos um seguido do outro. O que que acontece? Não é que o 3 Atlas seja desse jeito, só que esses vários pontinhos são uma captura depois da outra e colocadas juntas. Como ele está se movimentando, se você coloca várias fotos uma do lado da outra, forma uma linha, tá? Então fica desse jeito, completamente normal. Bom, aqui eu já falei, né? Isso aqui é uma outra imagem mostrando que a emissão da cauda dele tá em direção ao Sol, beleza? Sun Facing Emission. E aqui, no que seria para ser a cauda, ao contrário do Sol, não dá para ver muita coisa, beleza? Que nem tem nessa mesma foto aqui, só que a fotografia em si, não um outro tipo de espectro aqui. Aqui sobre as passagens dele ao redor do Sol. Quando ele foi detectado, aqui no dia 1º de julho, cadê? Cadê? Aqui. 1º de julho, tá aqui, ó. Ele estava na constelação de Sagitário, ok? E agora ele entrou na constelação de Ofiuco. E agora, no momento que eu tô gravando, no dia 31 de agosto, ele acabou de entrar na constelação de Libra, tá? Então ele vai continuar a passagem dele à medida que ele vai aproximar do Sol, chegar no periélio e depois se afastar e ir pro afélio e continuar a passagem dele, tá? Porque o Sol não tem a força gravitacional suficiente para conseguir parar ele. Bom, antes de eu entrar nesse tópico aqui, uma coisa importante que é bom frisar aqui é que tem algumas pessoas que querem que seja enviada uma sonda para o 3 Atlas, tá? Só que isso é inviável, porque o 3 Atlas está numa velocidade altíssima, tá? Bem mais alta do que o 2I Borisov, outros cometas que a gente conhece, tá? No caso, ele está indo a 58 quilômetros por segundo, ok? E isso não é tão incomum assim, visto que ele já está em um trânsito há bilhões de anos, tá? Provavelmente há bilhões de anos, se não há milhões de anos. Então não é uma coisa extraordinária, né? E não dá para você enviar uma sonda, porque se a gente enviar a sonda agora, quando a sonda chegar lá, ele já vai estar bem mais longe. Então não tem muito o que fazer, tá? Bom, isso daqui é um recorte do artigo do James Webb que mostra que o 3 Atlas apresenta alta emissão de CO2, dióxido de carbono, ok? E ele apresenta essa emissão com base em água, tá? Então ele tem
bastante água, né, por causa do gelo de água, do vapor de água, e muito dióxido de carbono. E isso é uma coisa incomum para cometas, tá? É bom também colocar como observação que o 2-Borisov também tinha uma alta concentração de dióxido de carbono na coma dele, tá? Não menos do que o 3 Atlas, mas também tinha bastante. E aqui nesse gráfico mostra o 3 Atlas aqui em cima, né? E aqui nessa outra linha, os cometas e os cometas mais comuns que a gente conhece. Os cometas da família de Júpiter, cometas de longo período, cometas do cinturão principal. E mostra aqui que o 13 Atlas tem um nível muito maior de dióxido de carbono em comparação dos outros. Não é algo tão preocupante assim, tá? Ele tem uma grande emissão de dióxido de carbono. Pelo fato do 2-Borisov ter essa emissão também muito alta, não é algo tão preocupante. Outro detalhe. Isso daqui foi um estudo recente, né? Junto com o do James Webb, se não me engano, que também é recente, sobre o 3 Atlas ter muito níquel e não ter ferro, tá? O que acontece? A presença de níquel sem ferro é impossível na natureza, tá? Sem um processo artificial. Então, muitas pessoas pegaram isso e sugeriram que o 3 Atlas era alguma coisa alienígena ou industrial, por ele estar emitindo muito dióxido de carbono, que é o que indústrias emitem, né, como gás poluente, e ele ter níquel sem ter ferro, que seria um sinal de uma composição artificial do 3 Atlas. O que acontece? Quando o Boris 2 e Borisov, por exemplo, ou até o cometa Halley foi catalogado, primeiramente foi descoberto, ou analisado a composição química deles, também apresentava muito níquel e não apresentava ferro de início. Por quê? O níquel e ferro, né? O níquel acaba consumindo o ferro, então fica com muito, muito, muito pouco ferro, tipo, de forma desprezível em relação ao níquel, né, na maior parte dos cometas, incluindo o Halley, que nem é um cometa interestelar, tá? Então já tem um espaço que seja de cometas interestelares, seria o 2 de Borisov, que também tinha muito dióxido de carbono e muito níquel e pouquíssimo ferro, e o Halley, que também tinha muito níquel e pouquíssimo ferro. O fato de não ter sido encontrado na composição ferro ainda não significa que seja artificial, tá? Mas sim que ainda não foi encontrado, tá? Porque em uma quantidade abundante de níquel é muito difícil você encontrar ferro ali, mas não significa que não tenha, beleza? E aqui eu vou trazer um adendo para um estudo que saiu no dia 27 de agosto, ou seja, muito recente, saiu 4 dias atrás do dia que eu estou gravando, de uma observação do Gemini South, mostrando finalmente a cauda e a coma do cometa para o lado contrário do Sol, tá? Então, eu tenho uma coisa a falar sobre essa observação aqui, que eu até coloquei aqui, que é o seguinte: muitas pessoas agora, principalmente ontem, que eu não achei nenhum recorte, até mesmo no site do Gemini. Eu entrei dentro do site do observatório e eu não achei nada deles falando sobre essa observação específica dessa imagem aqui do 13 Atlas, tá? O lugar mais antigo que tem essa imagem aqui, mostrando essas 4 fotos aqui do 13 Atlas com a coma e com a cauda viradas para o lado correto, né? No que seria o normal, que seria a maior suspeita dos astrônomos para acharem o 13 Atlas um objeto incomum, né, que seria a coma virada para o Sol, foi publicada pelo cara chamado Alan Loeb. Esse Alan Loeb, que publicou a primeira imagem disso daqui, né, num site Medium, ele disse no site que era uma observação do Gemini South, tá? Só que eu entrei no site do Gemini, pesquisei pelo 13 Atlas, pelas observações mais recentes do 13 Atlas. Eu achei as outras, que eu mostrei aqui na apresentação de slides. Só que essas daqui em específico não estavam lá, ok? E em grandes mídias, como por exemplo o Space Today, quando ele falou, né, o Sérgio Sacani,
estava falando sobre essa observação aqui, que finalmente saiu, dizendo que o cometa 13 Atlas não seria nada demais e que estaria comprovado, que a única coisa realmente estranha é ele estar com a coma e a cauda virada para o Sol. Quando o Sérgio Sacani publicou isso aqui, na descrição dele ele usou como fonte para essa imagem aqui a postagem do Alan Loeb. Mas o que tem de mais no Alan Loeb? Bom, vamos lá. O Alan Loeb foi o primeiro cara da internet, né, que movimentou essa parada do 13 Atlas ser uma nave alienígena, uma nave espacial, tá? Ele foi o primeiro cara que agitou a mídia a falar que o 13 Atlas era um objeto de civilização alienígena, coisa conspiratória. Só que ele também foi o primeiro cara que publicou essa imagem aqui na internet, que nem o próprio observatório que ele diz ter publicado, publicou na página deles. Bom, se algum de vocês que está vendo esse vídeo encontrar essa foto aqui no observatório, numa fonte confiável que não seja do Alan Loeb, o que é muito esquisito, porque não faz sentido o próprio cara que dizia que criou uma teoria conspiratória dizendo que era uma nave alienígena, chegar e publicar isso daqui, que vai contra a teoria dele, dizendo que foi o Gemini South que fotografou, tá? Outro detalhe é que as datas não batem. A publicação do, do Alan Loeb, que foi a primeira com essa imagem aqui da internet que eu encontrei, tá? Foi feita ontem. E no Gemini South não tem nada, não estava dizendo que eles estavam fazendo uma observação no dia 27 de agosto do 13 Atlas e que eles publicaram ontem. E aí o Alan Loeb poderia ter repostado, falando, pedindo desculpa, alguma coisa assim, pela teoria dele ser absurda, né? De que o 13 Atlas seria uma nave espacial. Mas só isso que eu achei esquisito, tá? E aqui, isso aqui é uma imagem que geraram por inteligência artificial, desses pontinhos aqui, que é. Não tem nada a ver, isso aqui é pura conspiração. E é uma baita desinformação na mídia. Bom, quais são as minhas conclusões sobre isso, tá? São que não faz sentido, ou pelo menos se essa imagem aqui for falsa, né? Se não foi de fato o Gemini South que publicou essa imagem aí, essas 4 imagens que comprovariam de vez, né? Que o 13 Atlas é um cometa e acabou, tá? Isso eu achei estranho, tá? Se essa imagem aí for falsa, o fato dele ter uma coma virada para o Sol é uma coisa estranha, mas considerando que ele é um visitante interestelar, não é tão estranho assim, não é impossível, tá? Em questão da passagem dele ser hiperbólica, tá rente à eclíptica, isso aí é totalmente normal no meu ponto de vista, tá? Não é uma coisa fora do comum que indicaria a ser uma nave espacial nem nada do tipo. Mas o fato dele ter essas características muito incomuns me deixa muito intrigado mesmo a querer ver mais estudos sobre o 13 Atlas, tá? Então esse vídeo aqui é um resumão sobre o que saiu até agora do 13 Atlas e mesmo a confirmação dessas imagens aqui, porque se essas imagens forem reais, realmente do Gemini South, e não que o, o Alan Loeb publicou, o mesmo cara que publicou uma teoria falando que isso daqui, que o 13 Atlas era uma nave espacial, publicar a primeira imagem dizendo que o Gemini South fotografou, sendo que nem mesmo no site do Gemini, né, do Observatório Gemini tem essa foto aqui, é estranho e contraditório. Então, fica aí para vocês pesquisarem, se vocês quiserem, sobre o que seria o 13 Atlas. Na minha opinião, é um cometa muito interessante de se observar e um cometa que vai proporcionar à humanidade a saber bem mais sobre objetos interestelares, ainda mais se ele tiver uma coma de fato virada para o Sol. Isso vai ser muito interessante, né? Se esse registro aqui não for se não for equívoco, né? E ele de fato for desse jeito. E para entender mais sobre a geologia de cometas interestelares, né? Muito obrigado e até a próxima.